Shadow of the Colossus é uma obra de arte do mundo dos games que tocou muito o meu coração, que mexeu muito com o meu emocional. E para tentar entender de forma racional o porquê do game ser tão genial, eu me uni com o canal Nautilus e nós produzimos este episódio muito especial, que eu espero que vocês aproveitem. É muito difícil descrever a sensação monumental de vagar pela primeira vez pelo mundo de Shadow of the Colossus. Com as suas imensas colinas dispostas ao lado de estruturas mais antigas que os nossos olhos podem reconhecer, a infinitude de um oceano de verdes, amarelos e cinzas, um mundo tão vasto que tudo parece inalcançável. Em contraste a tudo isso, um pequeno ponto escuro percorre com ferocidade um garoto e sua fiel companheira. Claramente, eles não pertencem a esse lugar e com uma espécie de conexão sobrenatural, você também não pertence a ele, mas definitivamente pertence a essa linda jornada. Muito além desse majestoso e etéreo mundo, acima da copa dos mais altos picos estão os Colossos. Criaturas inimagináveis, de formas, tamanhos e objetivos desconhecidos que trazem à tona sentimentos distintos e até mesmo humanos. São criaturas que de fato pertencem a esse mundo, mais do que qualquer outra, e que por motivos talvez até egoístas, devem deixar de existir. Não temos nada parecido com Shadow of the Colossus na indústria dos games, nada que evoque sensações tão específicas. É uma obra que representa a arte nos videogames de forma simples, crua, bruta. É realmente uma obra especial, ainda mais considerando que foi lançada originalmente em 2005. Galera, aqui quem fala é o Edu. E eu sou o Bruno, e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre Shadow of the Colossus, sucessor espiritual de Ico, que narra as origens do universo de Fumito Ueda e um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Analisando de forma crua, Shadow of the Colossus é um jogo em que o único objetivo é eliminar 16 chefes gigantes e nada mais. Não existem inimigos pelo cenário, não existem marcadores de objetivos, não existem missões secundárias. O mundo existe para sustentar essas 16 criaturas monumentais. O jogador controla o Wander, aliado à charmosa Agro, que o ajuda a atravessar vastos campos. Com sua espada ancestral, que detém poderes além do conhecimento e que mostra a localização do seu próximo alvo, e com um conjunto de arco e flechas, o Wander deve matar todos os gigantes. E é isso. Mas claro que não é só isso. Fumito Ueda, criador dos 3 jogos da série, que são Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, tem como principal filosofia de desenvolvimento o design por subtração. No início do desenvolvimento de Ico, o principal objetivo do estúdio era criar um jogo em que personagens dessem as mãos ao invés de lutar. Mas o projeto estava com um sistema de combate relativamente complexo e diversos cenários. Foi então que o Ueda decidiu eliminar tudo aquilo que entrasse no caminho da mecânica principal, e tudo que não enfatizasse a relação entre Ico e Horda, o sentimento de proteger alguém, de zelar pelo próximo, de ter que carregar a vida de outra pessoa literalmente nas mãos, foi removido. E assim o Ueda e sua equipe encontraram exatamente o que fazia de Ico um jogo tão especial. É muito comum, e geralmente um erro, querer adicionar tudo o que for possível a um jogo, como crafting, mecânicas de sobrevivência, criação de personagens, complexos sistemas de combate, infinidades de inimigos e inúmeras formas de se locomover. Difícil mesmo é encontrar uma mecânica-chave, uma mecânica que seja lapidada ao máximo e que sozinha consiga sustentar toda uma experiência. Seja ela guiar em segurança uma garota por cenários complexos,
Seja ela cavalgar por cenários enormes em busca de gigantes, ou seja ela pular por arquiteturas antigas com um estranho gato-pássaro. Essa filosofia de design por subtração influenciou diversos projetos nos últimos anos, e graças aos games do Ueda, hoje temos algumas das obras mais influentes e importantes de todos os tempos. Além das mecânicas que reforçam sentimentos e personagens, tão importante quanto são os mundos em que eles habitam. Todos os 16 colossos estão localizados em áreas específicas desse mundo, e cada um deles vive em seu habitat natural. Por serem seres gigantes, suas áreas acabam parecendo arenas enormes criadas especialmente para enfrentá-los, o que não deixa de ser verdade, mas tudo faz parte da credibilidade do mundo criado para parecer natural, orgânico. O elemento jogo muitas vezes pode entrar em conflito com o enredo ou com o mundo criado em si, e para Ueda é extremamente importante que ambos estes aspectos andem de mãos dadas. Cada colosso segue um conceito super simples, pensado para que ele não seja só um desafio interessante e compreensível, mas também que seja uma criatura crível vivendo num local que lhe seja natural. Por exemplo, o quinto colosso é uma ave e sua fraqueza, suas asas. O nono colosso é extremamente pesado, como escalá-lo, utilizando seu habitat a nosso favor. Essa ideia de credibilidade dos seres e do mundo, de que tudo é orgânico e vivo, vale também para Agro, e representa um dos poucos aspectos em que uma mecânica é de certa forma prejudicada pelo enredo, porém justificada. Com certeza, Shadow of the Colossus seria um jogo bem diferente se Agro fosse puramente mecânica, simples e fácil de controlar. Ela seria apenas uma ferramenta, mas é proposital que ela tenha um comportamento próprio. Quando você pede para que ela se vire, a resposta é demorada, e o mesmo vale para começar a galopar. Parece coisa simples, mas é porque nós não controlamos a Agro diretamente. Nós controlamos o Wander, que passa direções para a Agro que então reage, nem sempre exatamente como gostaríamos. Isso, somado com o trabalho excepcional de animação do jogo, faz com que o animal pareça uma criatura real, e que o Wander tenha uma conexão real com ela. É a mesma situação com The Last Guardian, onde Trico raramente obedece às ordens do jogador de imediato. Muita gente reclamou que isso atrapalha a experiência, mas a verdade é que se o animal sempre obedecesse e se suas respostas fossem sempre instantâneas, ele jamais pareceria uma criatura tão real quanto parece. E assim chegamos à questão primordial. Por que matar todos esses seres colossais? Se eles existem em harmonia com esse lugar, será mesmo que eles precisam morrer? Será que Dormen conta a verdade? Que tipo de entidade ele é? Questões como essa surgem toda vez em que você derruba uma das criaturas majestosas. A arquitetura desse mundo, seus templos e construções, os caminhos e os colossos, tudo parece de uma civilização antiga ou de uma mitologia há muito perdida. E essas características, em partes sagradas, em partes preciosas, reforçam ainda mais os nossos questionamentos. Tudo que falamos aqui sobre seres que parecem reais, seres que existem de verdade nesse mundo e a existência do próprio mundo em si, estão aqui para fazer o jogador levantar por conta própria essas dúvidas. É por isso que após derrotar cada colosso, a música épica de batalha é substituída por uma composição triste e melancólica, e logo depois vem o silêncio, e vem a voz que supomos ser de Mono, e vem a gradual transformação de Wander. A maior parte de Shadow of the Colossus se passa assim: o silêncio de uma jornada com contrastes intensos dentre batalhas épicas e caminhadas solitárias.
Momentos calmos assim são importantes, tão importantes quanto qualquer escalada fantástica nas costas de um colosso. É sem dúvida nenhuma um dos pontos mais fortes do jogo. É o momento em que o protagonista e o jogador estão conectados por um objetivo, por um mundo e sua jornada. É o momento em que o jogador é o protagonista e no qual o jogador para e reflete sobre os acontecimentos de sua jornada solitária. Todo fim de batalha é sucedido por um momento de calmaria absoluta, e é então que os sentimentos mais humanos se aprofundam em nossa mente e refletimos no que o Wander está pensando. Shadow of the Colossus é um dos poucos jogos que consegue, de verdade, criar uma forte conexão entre jogo e jogador. E tudo isso com o poder do silêncio, da solidão, do isolamento. É incrível como em 2005, jogos em mundo aberto tentavam de tudo para entregar ao jogador o máximo de possibilidades, com mundos cheios de coisas para fazer, cheios de vida e de atividades. E seguindo o caminho contrário, Shadow of the Colossus mostrou na época a verdadeira importância do mundo aberto. Por mais triste que isso possa parecer, em pleno 2018 ele continua levantando a mesma questão, e de forma até mais relevante do que há uma década atrás. Com exceção de pouquíssimos jogos, os games que se passam em mundo aberto continuam buscando por infinitas e fúteis possibilidades, fazendo de tudo para entregar ao jogador aquilo que ele provavelmente nem quer, esquecendo que o importante mesmo não são infinitas possibilidades, e sim uma única: a legitimidade do mundo que exploramos. Como Wander e Agro atravessando os campos deste vasto cenário, sem saber muito bem o que fazer, espelhando a realidade com uma estranha conexão humana, Shadow of the Colossus reflete a vida, o cotidiano. No silêncio do dia a dia seguimos em frente. De tempos em tempos somos confrontados com decisões importantes, momentos difíceis que literalmente nos transformam. Essa experiência íntima, única e profunda é um dos maiores marcos da história dos videogames. Algo que representa com maestria o que essa forma de arte pode fazer. Uma experiência que só pode existir com um controle na mão. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse mega especial que foi produzido em parceria com o canal Nautilus. Inclusive no Nautilus vai ter um vídeo também sobre Shadow of the Colossus, diferente desse aqui. Recomendo que vocês confiram. Quem curtiu o vídeo pode conferir também lá no Nautilus vídeos a respeito de The Last of Us, Life is Strange, Bloodborne e muito mais. Para quem gosta muito de Shadow of the Colossus, eu queria recomendar também o canal do Lar dos Games, que fala muito a respeito de diversas teorias a respeito desse game tão fenomenal. E para os que entendem inglês, eu recomendo o canal Nomad Colossus. Os links estarão na descrição. Se você está por aqui ainda e puder deixar um gostei e compartilhar, eu e o Nautilus agradecemos. Não se esqueçam de utilizar o campo de comentários para passar pra gente mais informações a respeito de Shadow of the Colossus, de compartilhar o quanto que vocês amam o game e por que vocês gostam tanto dele. E pessoal, que jornada incrível foi produzir esse vídeo aqui. Agradeço em especial não só a galera do Nautilus, mas também o Bruno do Nautilus, que ajudou demais com o roteiro. Ele fez basicamente o roteiro com base numa conversa que nós tivemos e depois eu dei uma revisada, um pouquinho de modificada, mas enfim, eu diria que grande parte do vídeo é graças ao roteiro do Bruno. Bruno, muito obrigado de coração. E pessoal, obrigado de coração a vocês que acompanham o canal. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Pessoal do Nautilus também, que me ajudou demais. E é isso aí, valeu, falou!